Olá, está no ar mais uma edição do Jornada, programa produzido por toda a Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas que beneficiam toda a sociedade. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre os feriados oficiais no país. Quais são os direitos dos empregados que não folgam nessas datas? Relatório Justiça em Números mostra que a Justiça do Trabalho é a que mais concilia. Em Brasília, TST e CSJT promovem 3º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até a Chapada Diamantina, na Bahia, conhecer o trabalho de um escultor de 82 anos. Tudo isso e muito mais. O nosso Jornada começa agora. Todo trabalhador gosta de uma folguinha e os feriados são uma ótima oportunidade para descansar, se divertir ou até viajar. Mas há profissionais que nem sempre conseguem folgar nessas datas. Normalmente, atuam em áreas que não podem parar. Nesses casos, o que diz a lei sobre a remuneração desses empregados? É o que você confere na reportagem especial de hoje. 2017 nem começou, mas já tem gente de olho no calendário, para não perder nenhum feriado. Agendar viagens, tirar os dias para descanso, tudo isso conta. O César é um exemplo. Já virou rotina na vida dele programar as viagens dos feriados com antecedência. Normalmente eu vejo no início do ano, em janeiro eu já dou uma olhada nos feriados, principalmente os prolongados, que eu acho mais interessante, que eu consigo aproveitar mais dias no destino. E aí eu seleciono os destinos, eu tento me programar antes porque eu acho que é mais vantajoso até pelo fato de comprar a passagem aérea com um pouco mais de antecedência. Geralmente eu consigo encontrar promoções melhores, a preços melhores. Para César, uma vantagem é que na empresa onde ele presta serviço é possível compensar as horas não trabalhadas. Assim ele pode emendar alguns dias durante as folgas. Já está tudo tão bem planejado que nos próximos dias sem expediente, finados e proclamação da República, já tem viagem marcada. Quando o feriado ele não é prolongado, ele é no meio assim, da semana, eu tento pegar um destino um pouco mais próximo e fazer uma viagem, pegar um lugar que eu posso fazer uma viagem de carro. Por exemplo, estou programando ir para Goiânia agora. Já no feriado do final do ano, eu vou viajar no Natal, eu vou passar com a minha família em Manaus e eu já vou tirar as minhas férias logo em seguida, logo depois do Ano Novo. Então eu vou tirar 15 dias de férias e aí eu pretendo viajar, passar 15 dias viajando pela Europa. O Brasil possui 8 feriados nacionais: Confraternização Universal, Tiradentes, Dia do Trabalho, Independência do Brasil, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República e Natal. Já a terça-feira de Carnaval, por mais que muita gente ache o contrário, não é feriado. Mas nem todo mundo pensa assim como o César e prefere vir aqui para o aeroporto embarcar para uma viagem ou botar o pé na estrada durante os dias de feriado. A realidade é que muita gente bate cartão e trabalha durante esses dias de feriado, o que no fim das contas pode ser vantajoso. É que por lei quem trabalha em feriados ganha mais. Isso está bem claro na súmula 146 do Tribunal Superior do Trabalho. O empregado que cumpre expediente aos domingos e feriados tem o direito de receber o dia em dobro. Já o artigo 59 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, diz também que o empregado não pode exercer 2 horas extras trabalhadas nos feriados. E elas devem ser pelo menos 20% superiores à hora extra trabalhada em dia normal. A legislação do trabalho fala que naquele dia ele não está obrigado a conceder sua mão de obra. No entanto, se ele trabalhar, aquele dia trabalhado é devido pagamento em dobro. No entanto, temos também outra exceção. Pode ser que aquela empresa, aquele sindicato que a represente, tenha convenção coletiva. Neste caso, se o trabalhador trabalha no feriado, ele vai compensar com outro dia. E, neste caso, não é devido pagamento dobrado.
Além dos 8 feriados nacionais, também são considerados dias de descanso os feriados estaduais, conhecidos como datas magnas, e os municipais, que não podem ultrapassar 4 dias do ano. Os mais comuns são feriado de Corpus Christi, dia do padroeiro da cidade e aniversário do município. Esse advogado trabalhista explica que, nesses casos, dependendo da legislação local, a regra é a mesma dos feriados nacionais. Acrescentando ainda que, caso ele preste hora extra no feriado, essa hora extra, ao invés de ser remunerada com 50%, como você remunera em dobro, a hora extra no feriado é com remuneração de 100%, o adicional de hora extra. Bem melhor para o funcionário. Sim, melhor para o trabalhador. Chegou a hora de fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões de destaque. Uma ex-vendedora das Casas Bahia vai ser indenizada em R$10 mil por dano moral após ter sofrido uma série de constrangimentos no trabalho. Segundo a empregada, ela era ameaçada constantemente de dispensa caso não cumprisse as metas estabelecidas. Ela também era colocada numa lista dos piores vendedores da loja. Cabe recurso da decisão. Uma empresa de atacado terá de indenizar em R$5 mil por dano moral um trabalhador agredido física e verbalmente após desobedecer a orientação de escolher apenas um tipo de carne oferecido no restaurante da empresa. Para o TRT da Paraíba, o cumprimento das orientações deve ser cobrado de maneira razoável e legal pelo empregador, o que não ocorreu no caso. Um trabalhador que perdeu parte do dedo mínimo da mão esquerda quando fazia o corte de chapas de ferro em uma guilhotina vai ser indenizado por dano moral e estético no valor de R$30 mil, além de receber pensão em cota única de R$22 mil. Para o TRT do Rio Grande do Sul, a empresa teve responsabilidade no acidente, já que a máquina apresentava problema técnico e não estava adaptada às normas vigentes. Daqui a pouco, vamos saber mais sobre o desempenho da Justiça do Trabalho em 2015. E ainda hoje, em Brasília, TST e CSJT promovem o 3º Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. Nós voltamos em instantes. Vamos conhecer as iniciativas da Justiça do Trabalho para melhorar os serviços oferecidos no JT em Ação. Os integrantes do programa Trabalho Seguro se reuniram no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, para avaliar ações de prevenção de transtornos mentais relacionados ao trabalho. Em dezembro, um simpósio com o tema será realizado em Brasília, com a participação de especialistas. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba. No TRT, o ministro conversou com diretores, desembargadores, juízes, servidores, advogados e partes envolvidas em processos que tramitam na Justiça Trabalhista paraibana. O Corregedor-Geral também verificou as atividades administrativas e judiciárias do tribunal. A Biblioteca do TRT de Minas Gerais promoveu um evento para incentivar a leitura com a participação de 100 crianças de 4 e 5 anos, alunos da Escola Municipal Jandir Clemente Rocha, em Ribeirão das Neves. A iniciativa é um desdobramento do projeto Solidariedade Literária, com o objetivo de incentivar a leitura e estimular a doação de livros de literatura. Até agora, já foram doados 251 livros infantis. O ramo do judiciário com maior número de processos eletrônicos e também o que mais conciliou em 2015. A Justiça do Trabalho foi destaque no relatório Justiça em Números, do Conselho Nacional de Justiça. O documento traz um verdadeiro raio-x do Poder Judiciário, permitindo a identificação de avanços ou de aspectos que precisam ser aperfeiçoados. Graças à integração do sistema judiciário brasileiro e ao aprimoramento da troca de informações, a grande maioria dos tribunais de todos os ramos da justiça envia dados de processos, gastos, conciliações, dentre outros números, ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A partir desses levantamentos, são feitas análises, gráficos e todo um trabalho para que o relatório Justiça em Números seja produzido.
De uma forma geral, a justiça brasileira teve um rendimento superior ao ano de 2014. Em 2015, o número de casos resolvidos foi mantido, com mais de 28 milhões de processos finalizados, elevando o índice de atendimento à demanda a 104,4%, ou seja, 4% a mais do que os processos recebidos. Foi o melhor desempenho já registrado. Este índice é utilizado para verificar se o judiciário está sendo capaz de solucionar o mesmo quantitativo de processos novos. Com isso, no ano de 2015, restaram 74 milhões de processos a serem resolvidos. Os dados trazem algum estímulo e ânimo na medida em que revelam um atendimento à demanda superior a 100%, ou seja, nós fomos capazes, o judiciário brasileiro foi capaz esse ano de julgar 4% a mais do que o número de processos recebidos. Todavia, ainda há desafios. O estoque a ser vencido é um estoque de mais de 74 milhões de processos e preocupa bastante os processos em execução. A taxa de processos em execução não resolvidos gira em torno de 72%. E esse desafio precisa ser enfrentado com bastante urgência. Em tempos de crise econômica, é importante ressaltar a produtividade e a redução de gastos pelos tribunais. O relatório mostrou que existem mais de 5 mil cargos vagos no Poder Judiciário, cerca de 22% das vagas criadas por lei, e que apesar dos mais de 246 mil servidores, ainda estão vagos mais de 55 mil postos. Mesmo com um déficit de pessoal, houve um maior rendimento da Justiça. Além disso, outros custos foram reduzidos, como, por exemplo, na área de informática, em cerca de 30%. Então, se podemos dizer que há avanços, há uma melhora na performance do Poder Judiciário como um todo, a despeito dos desafios, com um índice de vacância na casa dos 20%, imaginem o quanto poderíamos ser mais eficazes, mais céleres e prestar melhor a jurisdição se lográssemos preencher essas lacunas. Dos mais de 27 milhões de novos processos recebidos em 2015, mais de 55% deles foram por meio eletrônico. A Justiça do Trabalho se destacou, já que cerca de 77% dos casos apresentados nas varas trabalhistas e nos tribunais regionais do trabalho também foram por meio eletrônico. Atualmente, tramitam pelo meio virtual cerca de 7 milhões e meio de processos na Justiça Trabalhista. Os tribunais do trabalho se destacaram também quando a questão é a conciliação. Mais de 25% dos processos foram resolvidos por meio de acordos. O Regional de Alagoas teve o melhor desempenho, com mais de 38% dos casos solucionados por meio da conciliação, sendo que 46% foram resolvidos na fase de conhecimento e 24% na fase de execução. A solução por conciliação, inclusive mediante mecanismos de mediação, tem sido bastante bem sucedida em outros ramos também. Nós temos segmento da Justiça Estadual com quase 11% de conciliação. Isso demonstra que muitas vezes as partes se ressentem da falta de um canal que promova o entendimento, o diálogo. O número de ações ajuizadas no Brasil é extraordinário para qualquer país do mundo. Agora, precisamos encontrar soluções criativas e, sem sombra de dúvidas, a conciliação é um caminho extremamente importante no qual se tem buscado investir, inclusive com a utilização de meios eletrônicos para facilitar o contato e o entendimento entre as partes. Obviamente, após esse contato eletrônico, os acordos devem ser levados ao juiz para homologação. Enquanto o número de novos casos no judiciário caiu de uma forma geral, na Justiça do Trabalho houve um aumento de 1,7% no número de processos novos. Não surpreendentemente, em tempos de crise, o objeto mais postulado em ações judiciais no Brasil são as verbas rescisórias decorrentes de contratos de trabalho rescindidos. 11,75% dos casos novos ajuizados em todo o Poder Judiciário brasileiro.
O Justiça em Números permite que a sociedade fiscalize e acompanhe a atuação da Justiça. Para ter acesso ao relatório completo, basta acessar o site do CNJ e clicar no banner Justiça em Números 2016. No próximo bloco, terceiro Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem discute políticas para crianças e adolescentes. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, as esculturas cheias de personalidade de um artista baiano. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT de Alagoas divulgou na página do Facebook posts com dicas sobre prevenção de acidentes de trabalho. A iniciativa culmina com a segunda corrida e caminhada do trabalho seguro, promovida pelo tribunal. Saiba mais em facebook.com/TRT19. O CSJT e o TST promoveram em Brasília o terceiro Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem. O evento discutiu alternativas para crianças e adolescentes que são exploradas ou que trabalham de forma ilegal. Os depoimentos dados por esses jovens que compartilharam suas histórias de vida durante o terceiro Seminário Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem lembram que a luta tem que ser diária e não pode parar. A minha vida está intimamente ligada da minha mãe, né? Ela é mãe solteira, ela foi encontrada muito jovem por uma família, ela não chegou a conhecer os pais dela. Ela veio do Nordeste para cá, então nós moramos no Areal, uma invasão, né? Até então. Um local onde o saneamento era o pior que tem, não tinha, a água era precária. Então a nossa saída foi trabalhar, foi o trabalho infantil mesmo. O que hoje estamos combatendo foi o que eu tive que seguir para não passar fome. Estudante de Direito, Cláudio pretende seguir o mesmo caminho trilhado por Maria Zuila Lima Dutra. Hoje, a desembargadora da Justiça do Trabalho, que também trabalhou durante a infância, é coordenadora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil nos estados do Pará e Amapá e gestora do projeto acadêmico Padrinho Cidadão, que busca oferecer alternativas para alunos de escolas públicas com idades entre 14 e 17 anos e estimular a aprendizagem. Madre Teresa de Calcutá já dizia, é uma pequena gota no oceano, mas sem esta gota o oceano seria menor. Então nós estamos colocando a nossa pequena gota no oceano e o fazemos com muito amor, com muita dedicação, com muito comprometimento, porque sabemos que nós estamos defendendo a vida plena de crianças e adolescentes, né? Para evitar que suas infâncias sejam amputadas, como foi a minha. Para dar certo, a iniciativa conta com o apoio de estudantes universitários. Tairone, um dos primeiros voluntários a ajudar o projeto, dá aulas de violão para 25 adolescentes tratados como afiliados. Quando eu vejo que vários outros colegas meus, que alguns estão aqui conosco, quando eu vejo que eles também se empenham da mesma forma, não somente na área da música, mas sim na área da educação, isso é realmente gratificante para mim, gratificante para as gestoras do projeto, porque nós vemos que os acadêmicos estão criando uma força, estão criando uma engrenagem forte, no qual estão puxando muito mais outros acadêmicos, porque quando eles veem a força do projeto, quando eles veem a força do trabalho, eles veem que está dando resultado, muitos outros acadêmicos estão se juntando a nós. Juntos nessa ação solidária, em 6 meses eles já conseguiram resgatar cerca de 100 crianças e adolescentes. Todos foram retirados do trabalho infantil e encaminhados para a aprendizagem. De cada um deles é uma história única. Temos, por exemplo, de um auxiliar de pedreiro que nós identificamos numa sala, numa área vermelha de Belém, né? Um menino de 14 anos, e que nós inserimos na aprendizagem e que está extremamente feliz. Tem um outro que o sonho dele era ser locutor de rádio. Também conseguimos através de um parceiro que é da área da comunicação e ele está trabalhando como locutor de rádio na condição de aprendiz legal. Mas o número de crianças e adolescentes que podem comemorar a chance de exercer uma atividade como aprendiz ainda é baixo. Em todo o Brasil, dos cerca de 3.300.000 crianças e adolescentes que trabalham, aproximadamente 80% têm entre 14 e 17 anos de idade, e desse total,
somente 6,3% são aprendizes. Para o procurador do Ministério Público do Trabalho do Ceará, os dados analisados no evento realizado no Tribunal Superior do Trabalho reforçam a necessidade da oferta de mais oportunidades e da realização de mais ações que promovam a educação e a aprendizagem. Antônio de Oliveira Lima fez essa observação ao lembrar que também foi vítima do trabalho infantil. A gente não precisa ter que passar por essas experiências, né? A gente precisa criar oportunidade para todas as crianças e adolescentes terem um desenvolvimento integral, né, nesse importante momento da vida, para que a gente não tenha hoje, no futuro, que está tendo que contar histórias de superação, quando na verdade deveria ser um direito assegurado a todos. A garantia dos direitos assegurados na Constituição Federal foi o tema da conferência do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito. Entre o mundo das normas e o mundo dos fatos há um abismo. O mundo das normas é geralmente bom, o mundo dos fatos não. Para estimular a reflexão, os convidados também debateram outros temas, como a caracterização, os limites e as possibilidades da aprendizagem e os desafios para a eficácia da lei do aprendiz. No painel sobre a educação e a aprendizagem como instrumentos de combate ao trabalho infantil na cidade e no campo, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes, falou da experiência do TST e da importância da conscientização das entidades estatais que ainda não aderiram aos programas de aprendizagem. Falta vontade política, porque os entraves legais já foram devidamente superados, o modelo desenvolvido pelo Tribunal Superior do Trabalho está plenamente compatibilizado com a própria resolução do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público sobre o tema. Então, essa aprendizagem pode ser feita com total segurança, o custo é baixíssimo e o retorno para a sociedade é muito importante. A iniciativa em prol da infância e da juventude recebeu o apoio da Igreja Católica por meio de uma mensagem enviada do Vaticano pelo próprio Papa Francisco. O evento também resultou na elaboração de um documento com compromissos a serem cumpridos por toda a sociedade brasileira para a erradicação do trabalho infantil em todas as suas formas até 2025 e o reconhecimento da aprendizagem como caminho seguro para o primeiro emprego. Quando nós falamos numa campanha, nós temos objetivos. Esses são os objetivos. Tentar esclarecer sobre determinados pontos e partir para determinadas atividades concretas de fazer com que a criança deixe de trabalhar, mas tenha alternativas. Eu acho que o principal retorno que esses meninos vão dar, a gente vai perceber daqui a alguns anos, lá na frente, quando a gente enxergar uma população economicamente ativa e trabalhando mais qualificada, quando a gente perceber uma redução na desigualdade, quando a gente perceber uma redução nos índices de trabalho infantil, um aumento dos jovens na escola, daquela parcela que eu mencionei anteriormente, que se encontra fora da escola, quando a gente vê essa parcela diminuindo. Então eu acho que esse avanço ele vai ser um avanço, a percepção desse avanço prático a gente vai sentir daqui a alguns anos, em diversas frentes. Hoje no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos até a Chapada Diamantina, na Bahia, conhecer o trabalho de um escultor de 82 anos. Autodidata desde a infância, ele cria quadros e esculturas de cerâmica cheias de personalidade. Veja só. Um lugar encantador, de natureza exuberante. Até parece que foi detalhadamente esculpido. Estamos falando da Chapada Diamantina, na Bahia, um local que serve de inspiração para um certo morador do município de Lençóis, que transforma o belo cenário em arte. Eu sou Giovaldo Chaves de Araújo, vulgo JC. Com 82 anos de idade e 60 de profissão, seu JC ainda tem muita energia e criatividade para produzir quadros e esculturas. As peças, que na maioria delas representam sua admiração pela natureza, são feitas com cerâmica, sementes, pedras, vidros e até CDs. Tudo o que a imaginação permitir.
O gosto pela arte surgiu quando ele ainda era criança, lá em Senhor do Bonfim, no interior da Bahia, cidade em que nasceu e que possibilitou seu primeiro contato com o artesanato. Meus 14 anos que eu comecei. Tinha uma família vizinho, umas mulheres que faziam cerâmica para presépio. E eu ia para lá e ficava olhando e tal, e fazia uns coelhinhos, burrinhos, lavadeira, essas coisas assim. Depois eu mudei para Salvador, aí descobri a Escola de Belas Artes e fui fazer um curso livre. O curso livre você fazia, mas não tinha professor, não. Aí eu comecei, a trabalhar com madeira, depois com cerâmica. Há 30 anos morando em Lençóis, foi a tranquilidade, a beleza natural do lugar que conquistaram o coração do artista. Tem mais facilidade de arranjar madeira para trabalhar, o barro também, um lugar assim de floresta, muitos rios, povo bom. O processo de criação é trabalhoso, começando pela captação da argila, que fica a cerca de 20 quilômetros de distância do ateliê. Estrada de terra e uma pequena trilha pelo mato para chegar ao local de extração. Coleta feita, começa o processo de produção, um trabalho minucioso e cheio de detalhes. Tudo registrado com o celular para compartilhar nas redes sociais. Algumas peças demoram até 2 meses para serem concluídas. As peças vão para o forno a mais ou menos 1.200 graus. O processo chega a durar 7 horas. Além da natureza, o ser humano também é inspiração nas esculturas do seu JC. O resultado são peças cheias de personalidade, como a Madonna, as Trigêmeas e esta apelidada de Rostos. Os mais de 60 anos de profissão do seu JC como escultor e ceramista já renderam mais de 10 exposições e suas peças até já foram destaque em 2 novelas. Ele recebe pedidos de vários países, como Espanha, Estados Unidos e Austrália, e também de vários estados do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, alguns hotéis utilizam suas esculturas como peças decorativas, como este painel de cerâmica de mais de 6 metros, que foi feito 16 anos atrás. Este hotel de Lençóis exibe os trabalhos do seu JC por todo o prédio. Em Salvador, na capital baiana, 12 prédios têm obras do artista, como estes painéis de madeira feitos há 40 anos. Seu JC é só orgulho. Seu olhar para a vida é de quem fez história com as mãos, de quem sabe que deixa sua marca em cada peça que toca. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!